Se você dirige ou conhece alguém que dirige, precisa ouvir isso. 2 histórias de caminhoneiros que aceitaram coisas que não deveriam. Transportou algo que batia de dentro. Outro seguiu uma voz que parecia ajudar. Ambos quase não voltaram para contar. Se você tem coragem, fique comigo. Se você gosta de relatos reais de terror, de histórias que realmente aconteceram, se inscreve no canal agora e ativa o sino das notificações, porque todo dia tem história nova e você não vai querer perder. Deixa o like também. Ajuda muito o canal a crescer. Primeiro relato. Tenho 34 anos e dirijo caminhão há 12. Rodei o Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Já peguei todo tipo de carga: eletrônicos, alimentos, móveis, produtos químicos. Já vi de tudo na estrada: acidentes, assaltos, tempestades. Mas nunca, em 12 anos de estrada, nunca tinha sentido medo de uma carga. Até pegar aquela entrega de Curitiba para Belém, até ouvir as batidas, até descobrir o que eu estava transportando. E quando finalmente entendi o que ele queria, já era tarde demais para voltar atrás. Era dezembro de 2023, fim de ano. Época boa para caminhoneiro. Todo mundo querendo entregar antes do Natal. Muito frete, bom dinheiro. Eu tinha acabado de descarregar em Curitiba. Carga de cerâmica, entrega tranquila. Eu estava voltando vazio para São Paulo quando recebi a ligação. Uma transportadora que eu nunca tinha trabalhado, dizendo que tinha um frete urgente. Curitiba para Belém. Pagamento adiantado, valor 2 vezes acima da tabela. Achei estranho. Frete urgente no fim do ano sempre paga bem. Mas 2 vezes o valor? Isso não é normal. Perguntei qual era a carga. O atendente hesitou. Disse que era transporte especial. Carga frágil. Não podia ter solavancos. Não podia atrasar. Tinha que chegar em 3 dias. Insisti. Qual tipo de carga? Ele disse. Transporte funerário. Um caixão. Fiquei em silêncio. Transporte funerário. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha feito. A maioria dos caminhoneiros evita. Superstição. Dizem que dá azar, que atrai coisa ruim. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas também nunca procurei. O atendente percebeu minha hesitação. Ofereceu mais R$ 500, só pelo incômodo, só pela urgência. Fiz as contas. Com aquele dinheiro, eu fechava o ano bem. Pagava as contas. Sobrava para o Natal. Aceitei. Disse que estava a caminho. Ele me passou o endereço. Uma funerária na zona norte de Curitiba. Disse que a carga já estava pronta. Lacrada. Só precisava carregar e ir. Cheguei na funerária 40 minutos depois. Era um lugar pequeno, discreto, quase escondido entre outros estabelecimentos. Estacionei na frente. Desci. Toquei a campainha. Um homem abriu. Uns 50 anos, magro, pálido, roupas pretas. Ele não se apresentou. Apenas disse: a carga está nos fundos. Vou buscar a documentação. Me deixou ali, na sala de espera. Paredes brancas, cheiro de formol. Silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Olhei ao redor. Fotos de funerais nas paredes. Coroas de flores. Cartões de agradecimento. Esperei 5 minutos. 10. 15. O homem voltou com uma pasta. Me entregou os papéis. Nota fiscal. Certificado de óbito. Autorização de transporte. Tudo em ordem. Tudo legal. Perguntei sobre o falecido. Quem era? O homem não olhou para mim. Apenas disse: um senhor. Morreu em Curitiba. Família em Belém. Quis ser enterrado lá. Mais nada. Não deu detalhes. Não deu nome. Apenas: siga-me. Fomos para os fundos. Um galpão. Frio. Mal iluminado. E lá estava. O caixão. Madeira escura. Simples. Sem enfeites. Lacrado com fita adesiva e um selo oficial. O homem chamou 2 ajudantes. Eles carregaram o caixão com cuidado,
Colocaram no baú do caminhão, amarraram com cintas, fixaram bem, para não mexer durante a viagem. Assinei os documentos. O homem me entregou uma cópia e disse algo estranho. Não abra. Por nada nesse mundo. Não abra. Achei estranho. É óbvio que eu não ia abrir um caixão. Mas a forma como ele disse, a urgência na voz, o medo nos olhos, foi como se ele soubesse, como se já tivesse acontecido algo. Antes, com outro motorista. Não perguntei. Apenas disse, pode deixar. Fecho o baú e vou direto. Saí de Curitiba às 14 horas. Rota planejada. BR-116 até São Paulo. Depois BR-153 até Belém. 3.200 quilômetros. 3 dias de viagem. Parada só para abastecer e descansar. O dia estava bom. Sol. Céu limpo. Trânsito tranquilo. Liguei o rádio. Música sertaneja. Volume baixo. Tentei não pensar na carga. Apenas dirigir. Fazer o trabalho. Entregar. Receber. Voltar para casa. As primeiras 2 horas foram normais. Dirigi. Pensei na vida. No dinheiro. No Natal. Até que, quando estava passando por Registro, já anoitecendo, ouvi uma batida vindo de trás do baú. Foi rápida, seca, como se algo tivesse caído ou batido. Olhei pelo retrovisor. Não dava para ver o baú. Estava fechado, lacrado. Pensei, deve ter sido o caixão, as cintas. Talvez afrouxaram, talvez com o movimento da estrada. Normal. Continuei dirigindo. 10 minutos depois, outra batida, mais forte. Desta vez não foi algo caindo. Foi uma batida, intencional, de dentro para fora, como se alguém estivesse batendo, tentando sair. Senti um frio na espinha. Diminuí a velocidade, olhei ao redor. Estrada vazia, escuro. Apenas meu caminhão e aquele som, aquela batida. Parei no acostamento. Desliguei o motor. Desci. Fui até a traseira. Abri o baú. Liguei a lanterna do celular. O caixão estava lá, intacto. As cintas firmes. O lacre inteiro. Nada tinha se mexido. Nada tinha caído. Encostei a mão no caixão. Estava frio, gelado. Mais frio que deveria. Balancei de leve. Pesado. Firme. Não tinha nada solto lá dentro. Fechei o baú. Voltei para a cabine. Respirei fundo. Deve ter sido a imaginação, o cansaço, a estrada. Liguei o motor. Voltei para a pista. Mas as batidas não pararam. A cada 20 minutos, meia hora, uma batida. Sempre diferente. Às vezes fraca, quase imperceptível. Às vezes forte, como um soco, como um chute. Eu tentava ignorar, focar na direção, no rádio. Mas era impossível. Aquele som, aquela certeza de que tinha algo, alguém, batendo, de dentro. Liguei para a transportadora. Ninguém atendeu. Fim de expediente. Liguei para a funerária. Caixa postal. Estava sozinho, na estrada, com aquela carga, com aquele som. Parei em um posto perto de Jacupiranga. Meia-noite. Posto 24 horas. Abasteci. Desci. Fui ao banheiro. Tentei comer alguma coisa, mas não conseguia. O estômago embrulhado, a cabeça pesada. Voltei para o caminhão. O frentista me olhou estranho. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Apenas cansaço. Ele olhou para o baú do caminhão e disse, carga pesada? Respondi, transporte funerário. Ele deu um passo para trás. Arregalou os olhos e disse, que Deus te acompanhe. Não disse mais nada. Virou as costas, entrou no posto, me deixou ali, sozinho, com o caminhão, com o caixão, com as batidas que não paravam. Voltei para a estrada, agora na BR-116, em direção a São Paulo. A noite estava fechada, sem lua, sem estrelas, apenas a escuridão e os faróis do caminhão iluminando a pista. As batidas continuaram, mas agora havia algo mais. Um arrastar, um som de unhas, arranhando o metal, por dentro do baú, como se estivesse tentando
rasgar, sair, abrir caminho. Aumentei o volume do rádio, tentei abafar o som, mas não adiantava. Eu ouvia, claramente. Aquele arrastar, aquele arranhar, aquele desespero, às 3 da manhã. Parei em outro posto, dessa vez em Cajati. Precisava descansar, dormir algumas horas. Estacionei longe dos outros caminhões. No canto do pátio, desliguei o motor, reclinei o banco, fechei os olhos, tentei dormir, mas não consegui, porque agora não eram só batidas, era uma voz, baixa, abafada, mais clara, vindo do baú, dizendo: me leva para casa, me leva para casa, me leva para casa. Uma ladainha, repetida, sem parar. Cobri os ouvidos, mas a voz continuava, dentro da minha cabeça, ecoando. Saí do caminhão, tremendo, suando frio. Andei até o posto, pedi um café, forte, quente. Sentei na lanchonete, sozinho. O atendente me olhava de longe, com pena ou medo, não sei. Fiquei ali 2 horas, tentando me acalmar, tentando entender o que estava acontecendo. Às 5 da manhã, voltei. O caminhão estava onde deixei, silencioso, parado. Entrei, liguei o motor e voltei para a estrada. As batidas recomeçaram. Imediatamente, passei o dia dirigindo. São Paulo, Ribeirão Preto, Uberaba. A voz continuava, intercalada com as batidas, com o arranhar. E agora, eu começava a entender. As palavras, a súplica, não era só me leva para casa. Era, não me leva para lá, me leva para casa, não para onde você vai, para onde eu quero. Parei no acostamento perto de Uberlândia. Peguei os documentos, li de novo. Destino, Belém, cemitério Parque da Saudade, endereço completo. Autorização assinada, tudo certo, tudo legal. Mas a voz dizia: não, errado, casa, quero casa. Liguei de novo para a transportadora. Dessa vez alguém atendeu. Expliquei a situação, as batidas, a voz, os sons. O atendente riu. Disse que era cansaço, estresse, que transporte funerário sempre deixa as pessoas nervosas, que era psicológico. Pedi para falar com alguém da funerária. Ele disse que não podia passar contato, sigilo, que eu deveria apenas entregar, receber e esquecer. Desliguei, revoltado, assustado, mas continuei, porque eu precisava do dinheiro, porque eu tinha aceitado o trabalho, porque eu não tinha escolha. Na segunda noite, parado em Goiás, o rádio do caminhão começou a fazer algo estranho, chiado, interferência, e então, uma voz, diferente, mais clara, saindo das caixas de som, uma voz de homem, velha, cansada, dizendo: por favor, me escute. Eu morri longe de casa, minha família. Eles não sabem. Eles me mandaram para o lugar errado. Por favor, me leva para onde eu nasci, para onde eu quero estar. Desliguei o rádio, mas a voz continuou, saindo do próprio ar, do silêncio. Por favor, não me deixe ser enterrado longe, sozinho, perdido. Parei o caminhão, encostei a testa no volante, chorei, de medo, de cansaço, de desespero. Peguei o celular, pesquisei, certificado de óbito, nome do falecido, José Antônio Pereira, 72 anos, natural de Marabá, Pará, residia em Curitiba, falecido em 23 de novembro, causa natural. Mas o destino no documento era Belém, não Marabá. Belém, uma cidade, Marabá, outra, próximas, mas diferentes. Pesquisei mais, família, notícias. Encontrei um pequeno artigo. José Antônio Pereira, viúvo, sem filhos, morava sozinho em Curitiba. Faleceu de causas naturais. Corpo será trasladado para Belém, para cremação. Cremação, não enterro. Cremação, em Belém, não em Marabá, não na terra natal, na cidade onde ele não queria estar. Entendi tudo. A família, distante ou inexistente. Decidiu o mais barato, o mais prático, cremar em Belém, mais próximo de quem organizou. Mas José
José queria Marabá, queria a terra dele, onde nasceu, onde cresceu, onde tinha memórias. E agora, preso naquele caixão, naquela viagem, ele implorava, batia, arranhava, gritava, para ser ouvido, para ser levado, para casa. Olhei o mapa. Marabá ficava a 500 quilômetros de Belém, no caminho, quase um desvio. Algumas horas, mas se eu fizesse isso, se eu entregasse em lugar diferente do documento, eu não receberia, teria problemas, poderia perder a licença, ser processado. Peguei o celular de novo, liguei para a transportadora, expliquei. Pedi para mudar o destino. Disseram que não, impossível. Contrato fechado, destino definido. Se eu não entregasse em Belém, não recebia e ainda pagava multa. Desliguei. Olhei para o baú, para a escuridão, para a estrada e ouvi, uma última vez, a voz, fraca, quase sumindo. Por favor, casa. Só quero. Casa. Tomei minha decisão. Liguei o motor, mas não segui para Belém. Desviei. Peguei a BR-153, em direção a Marabá. As batidas pararam. Imediatamente, o arrastar cessou. A voz silenciou. Pela primeira vez em 2 dias. Silêncio. Verdadeiro. Completo. Dirigi a noite toda. Madrugada. Amanhecer. E quando cheguei em Marabá, ao meio-dia do 3º dia, procurei um cemitério, pequeno, antigo, no centro da cidade. Parei na frente, desci, falei com o coveiro, expliquei. Ele me olhou desconfiado, mas quando contei a história, ele apenas assentiu, como se soubesse, como se já tivesse ouvido antes. Me ajudou a descarregar. Levamos o caixão para uma área simples, sem luxo, mas com árvores, com sombra, com paz. Não houve cerimônia, não houve família, apenas eu, o coveiro e José. O coveiro fez uma oração rápida. Baixamos o caixão, cobrimos com terra. E quando terminei, quando alisaram a última pá de terra, senti uma brisa, quente, suave, como um suspiro, como um obrigado. Olhei ao redor. Nada, apenas o vento. Mas eu sabia. José estava em paz. Finalmente, em casa. Voltei para o caminhão. Liguei o celular. 15 ligações perdidas da transportadora. 10 mensagens, ameaças, multas, processo. Não respondi. Apenas dirigi. De volta para São Paulo. Não recebi um centavo. Paguei multa. Perdi o frete. Mas não me arrependo. Porque naquela noite, quando cheguei em casa, dormi. Pela primeira vez em 3 dias. Sem batidas, sem vozes, sem arranhões. Dormi em paz. E até hoje, toda vez que pego um frete funerário, e sim, continuo pegando, porque aprendi, eu pergunto, para onde ele quer ir? Não para onde mandam, porque às vezes, o que importa não é o destino no papel, é o desejo do coração, é a última vontade, é a paz. E se você, algum dia, ouvir batidas, vozes, pedidos de quem já partiu, escute, porque talvez você seja a última chance dele de finalmente ir para casa. E aí, o que você achou dessa história? Assustadora, né? Se está gostando, deixa o like aí e comenta. Você faria o que ele fez? Entregaria a carga ou levaria para onde o morto pediu? Comenta aí. Quero saber. Mas calma, porque a próxima história é ainda mais perturbadora. Segundo relato, tenho 41 anos e sou caminhoneiro desde os 18. 23 anos de estrada. Conheço cada rodovia, cada atalho, cada posto entre o Rio Grande do Sul e o Amazonas. Já passei por tempestades que viraram caminhões, assaltos que quase me custaram a vida, acidentes que vi acontecer na minha frente, blitz que me fizeram perder noites inteiras, cansaço que me fez quase bater, mas sempre consegui, sempre me virei, sempre cheguei, sempre entreguei no prazo, sempre voltei para casa. Minha esposa diz que tenho sorte,
Meus filhos dizem que sou experiente, mas eu sempre soube. Não era sorte, não era só experiência, era cuidado, era atenção, era respeito pela estrada, até encontrar aquela frequência no rádio, até começar a seguir as instruções, até confiar cegamente naquela voz, até perceber que não era ajuda, era uma armadilha, era um anzol. E eu, como um idiota, mordi a isca, e quando descobri o preço de escutar aquela voz, de obedecer seus comandos, já era tarde demais para desligar, tarde demais para voltar atrás, tarde demais para salvar a mim mesmo. Era agosto de 2024, inverno, frio, estradas vazias. Eu estava voltando de Porto Alegre para Manaus, carga de autopeças, viagem longa, 5 dias, sozinho, como sempre. Meu caminhão era um Volvo 2015, confiável, bem cuidado, rádio original, CD player, USB. Nada de muito moderno, mas funcionava. Eu costumava ouvir rádio durante a viagem, notícias, música, programas de caminhoneiro. Ajudava a passar o tempo, a não dormir, a me sentir acompanhado. No segundo dia de viagem, passando por Santa Catarina, região serrana, já de noite, frio cortante. Neblina baixa cobrindo a pista. Eu estava procurando uma estação de rádio, alguma companhia para as próximas horas. Girava o dial devagar. FM 89, música sertaneja, volume baixo, letra melancólica. Girei mais. FM 93, notícias, política, economia, coisas que não me interessavam. FM 97, rádio evangélica, pregador falando sobre salvação, sobre escolhas, sobre caminhos. Continuei girando, passando por estações, chiados, interferências, até que, entre duas frequências, no meio do ruído branco, captei algo diferente, uma voz, baixa, mas surpreendentemente clara, como se estivesse falando diretamente comigo. Não era o tom de um locutor de rádio, não tinha a empolgação falsa, a energia forçada. Era calma, direta, quase íntima. E disse: atenção motorista, blitz, no quilômetro 236. Reduzir velocidade, manter documentação em mãos. Achei muito estranho. Não era o estilo de nenhuma transmissão que eu já tinha ouvido. Não tinha vinheta, não tinha música de fundo, não tinha identificação da rádio. Apenas aquela voz e aquele aviso, específico, direto, como se soubesse exatamente onde eu estava, para onde eu ia. Olhei para o painel, para o dial iluminado. Marcava 66.6 FM. Uma frequência estranha, incomum, fora do espectro normal das rádios comerciais. Mas o aviso foi útil. Eu estava mesmo indo rápido. 85, 90, acima do limite. Como sempre fazia naquele trecho. Reduzi para 70, ajustei a postura, peguei os documentos e deixei no painel. E 5 minutos depois, exatamente como a voz tinha dito, lá estava, a Blitz, 3 viaturas, Polícia Rodoviária Federal, cones laranja, holofotes. Parei, documentos em mãos. O policial olhou, verificou, tudo em dia, tudo certo. Acenou, liberado. Voltei para o caminhão pensando, como aquela rádio sabia, tão preciso, tão específico, tão impossível. Continuei dirigindo, esqueci do rádio, até 1 hora depois. A voz voltou. Atenção motorista, acidente à frente, quilômetro 252, pista parcialmente interditada, trafegar pelo acostamento. De novo, preciso, direto. Quando cheguei no quilômetro indicado, lá estava, um carro capotado, ambulância, polícia, pista bloqueada do lado esquerdo. Passei devagar pelo acostamento, como a voz tinha dito, sem problemas. Comecei a achar interessante, útil, uma rádio que avisava sobre a estrada, em tempo real, melhor que aplicativo.
Melhor que outros caminhoneiros no rádio amador. Direto, certeiro, salvando tempo, evitando problemas. A partir dali, deixei o rádio fixo em 66.6. Curioso, intrigado. A voz voltava a cada hora, às vezes a cada 40 minutos. Sempre com novos avisos, sempre precisos, sempre úteis. No terceiro aviso, foi sobre um buraco. Atenção motorista, buraco profundo na pista. Faixa direita, quilômetro 268. Desviar para a esquerda. Estava na faixa direita. Mudei para a esquerda. E lá estava, um buraco imenso, que teria destruído meu pneu, talvez até a suspensão. Passei ileso, apenas porque ouvi, porque obedeci. No quarto aviso, neblina. Atenção motorista, neblina densa nos próximos 10 quilômetros. Visibilidade 0. Reduzir para 40 quilômetros por hora. Ligar farol baixo e pisca-alerta. Fiz exatamente como mandou. E quando entrei na neblina, era impossível ver 3 metros à frente. Carros parados no acostamento. Caminhões devagar. Alguns com pisca, outros sem. Caos. Mas eu estava preparado, graças àquela voz. Graças àquele aviso antecipado. No quinto aviso, um caminhão quebrado, atenção motorista. Caminhão parado sem sinalização. Quilômetro 283. Faixa esquerda. Trafegar com cautela extrema pela direita. E estava lá. Um caminhão grande, parado, sem triângulo, sem pisca-alerta, sem nada. No meio da faixa, escuro, quase invisível. Se eu não tivesse sido avisado, se não estivesse atento, teria batido. Com certeza, teria sido grave, talvez fatal. Comecei a perceber um padrão. A voz. Ela não só sabia o que estava acontecendo na estrada, ela sabia. Antes, sabia onde eu estava, para onde eu ia, o que eu ia encontrar. Como se estivesse me vigiando, me seguindo ou vendo o futuro 10, 15 minutos à frente. Achei perturbador, mas ao mesmo tempo reconfortante, útil, salvando minha vida, salvando meu tempo, salvando meu caminhão. Passei o segundo e o terceiro dia ouvindo aquela frequência, religiosamente. Não mudava, não desligava, nem para música, nem para notícias. Apenas aquela voz. E a cada aviso correto, a cada problema evitado, a cada minuto economizado, mais eu acreditava, mais eu confiava, mais eu dependia, sem perceber. Estava me tornando refém daquela frequência, daquela voz, daquele controle invisível. No quarto dia, passando pelo Mato Grosso, região de transição para a Amazônia. Calor, umidade, estrada reta e infinita. A voz mudou, sutilmente, mas mudou. Não era mais só avisos. Avisos são sugestões, informações. Você decide se segue ou não. Mas agora, eram comandos, ordens. Atenção motorista, vire à esquerda no próximo trevo. Atalho mais rápido, economiza 2 horas. Rodovia secundária, menos tráfego, melhor asfalto. Não era mais. Cuidado, atenção, era. Faça isso. Vá por aqui. Siga esta rota. Olhei para o GPS. O aplicativo mostrava a rota principal. Reta, seguindo pela BR. Conhecida, segura. Mas a voz disse esquerda. Uma rodovia que eu não conhecia. Hesitei. Pela primeira vez desde que comecei a ouvir aquela frequência. Senti. Dúvida. Será que devo? Será que é seguro? Mas então lembrei. Todos os avisos anteriores. Todos estavam certos. A blitz, o buraco, a neblina, o caminhão. Todos corretos. Todos me salvaram. Porque esse seria diferente? Por que duvidar agora? Virei à esquerda. A estrada era menor. 2 faixas, menos movimento, quase vazia. Mas o asfalto estava perfeito, liso, novo. Melhor até que a rodovia principal. Dirigi por 1 hora, sem ver quase ninguém. Apenas paisagem, plantações, mata, silêncio. E quando voltei para a rodovia principal,
Tinha realmente economizado tempo. 1 hora e 40 minutos, não 2 horas, como a voz disse. Mas perto, muito perto, a voz tinha razão. De novo. E aquela dúvida que eu tinha sentido, aquele questionamento, desapareceu, substituído por confiança cega, obediência total. A partir dali, os comandos se tornaram frequentes, constantes, quase obsessivos. Atenção motorista, vire à direita no próximo posto. Abasteça lá, melhor preço. Fiz, e estava 3 centavos mais barato que a média. Atenção motorista, pare neste restaurante. Comida boa, preço justo. Parei, comi. Estava realmente bom e barato. Atenção motorista. Evite a próxima cidade. Trânsito pesado. Obras na pista. Desvio pelo contorno. Desviei. E quando passei pela cidade no contorno, vi engarrafamento imenso. Carros parados. Buzinas. Caos. Eu teria perdido horas ali, mas não perdi, porque obedeci. Atenção motorista. Durma neste posto. Quarto disponível. Seguro. Limpo. Descanse 6 horas. Parei. Dormi. O quarto era simples, mas estava certo. Seguro. Limpo. Acordei descansado. Pronto para continuar. Cada comando, cada instrução, cada decisão, eu obedecia. E cada vez dava certo. Economizava tempo. Economizava dinheiro. Evitava problemas. Evitava cansaço. A viagem que deveria durar 5 dias estava em 4 dias. No começo do 4º dia, eu estava feliz, confiante, eufórico até, achando que tinha encontrado, sei lá, uma ferramenta mágica, um segredo, algo que outros caminhoneiros não tinham, uma vantagem, uma ajuda divina ou tecnológica. Não importava, só importava que funcionava. E eu, idiota que eu era, nunca parei para questionar. Nunca parei para perguntar. Por quê? Porque essa voz me ajudava. O que ela queria em troca? Qual era o preço? Porque sempre, sempre, há um preço. Era a última noite. Noite do 4º dia. Faltavam 500 quilômetros para Manaus. Pouco mais de 6 horas. Eu estava cansado, mas animado, querendo chegar. Dormir na minha cama. Ver minha esposa. Abraçar meus filhos. Tomar banho quente. Comer comida caseira. Estava tão perto de terminar aquela viagem. De receber, de descansar. Dirigi concentrado, atento. A estrada estava vazia, escura. Apenas meu caminhão, meus faróis e aquela voz, sempre ali, no rádio, na frequência 66.6. Até que, faltando 400 quilômetros, a voz falou, diferente, mais séria, mais firme. Atenção motorista, desvio obrigatório à frente. Próxima saída, siga pela estrada secundária, 20 quilômetros. Retorna à rodovia principal depois. Crucial, não ignore. Olhei para o GPS, verifiquei. Nada. Não mostrava nenhum desvio, nenhum bloqueio, nenhuma obra, nenhum acidente. A pista principal estava verde, livre, aberta. Peguei o celular, abri o Waze. Nada. Abri o Google Maps. Nada. Procurei em grupos de caminhoneiros no WhatsApp. Ninguém comentando sobre nada. Nenhum problema na pista. Tudo normal. Tudo tranquilo. Achei muito estranho. Pela primeira vez, desde que comecei a seguir aquela voz, havia uma contradição, um conflito entre o que a voz dizia e o que todas as outras fontes mostravam. Todos os aplicativos, todos os caminhoneiros, todos dizendo pista livre. E apenas aquela voz, sozinha, dizendo desvio obrigatório. Decidi, pela primeira vez, questionar. Não vou desviar. Não faz sentido. Não tem motivo. Vou seguir reto. Continuar na rodovia principal. Terminar essa viagem. Chegar logo. A decisão foi rápida. Mas senti um peso, uma hesitação. Aquela voz tinha me ajudado tanto. Tinha me salvado tantas vezes. E agora? Eu ia ignorar, ia desobedecer, ia duvidar. Mas olhei de novo. Para os aplicativos, para o GPS, para a estrada à frente. Limpa, livre,
Segura. Não. Não vou desviar. É a decisão certa. É lógico. É racional. Passei direto pela saída. Ignorei o desvio. Segui reto. A voz repetiu. Imediatamente. Atenção, motorista. Desvio obrigatório. Última chance. Siga pela estrada secundária. Agora. Não ignore este comando. Ignorei. De novo. Aumentei o volume da música. Tentei mudar de estação. Mas não importava. A voz voltava, sobrepondo tudo, interferindo, cortando a música, cortando o silêncio. Desvio. Agora. Última chance. Obedação. Obedeça. Obedeça. Desliguei o rádio. Apertei o botão. Desligar. Silêncio. Por 2 segundos. 3. Até que a voz voltou, saindo do painel, do ar, de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo, como se estivesse dentro da cabine, dentro do caminhão, dentro da minha cabeça. Desvio. Ou sofrerás consequências. Última oportunidade. Recusada. Consequências. Ativadas. Senti um calafrio, um medo. Real. Físico. Concreto. Pela primeira vez desde que encontrei aquela frequência. Senti que tinha feito algo errado, algo grave, algo que ia me custar caro. Mas era tarde. Já tinha passado da saída. Já estava a 10 quilômetros. 15. Não dava para voltar. Acelerei. Tentei deixar para trás aquela sensação, aquele medo, aquela certeza de que algo ruim, muito ruim, estava para acontecer. E aconteceu. Primeiro, o pneu. Estava dirigindo normalmente. 80 quilômetros por hora. Estrada boa, lisa, sem buracos, sem irregularidades. E então, um estouro. Alto, seco, violento. O caminhão puxou para a direita, forte. Quase me jogou para fora da pista. Segurei o volante com força. Controlei. Parei no acostamento. Coração disparado. Mãos tremendo. Desci. Fui ver. Pneu traseiro direito. Totalmente destruído. Rasgado. Como se tivesse pegado algo afiado. Algo pontiagudo. Mas olhei a pista. Onde estava? Nada. Absolutamente nada. Asfalto liso. Limpo. Perfeito. Como? Como aquilo estourou? Não fazia sentido. Abri o compartimento. Peguei o step. As ferramentas. Comecei a trocar. Sozinho. No escuro. No acostamento de uma rodovia deserta. Levei 40 minutos. Suando. Xingando. Tentando não pensar. Na voz. No aviso. Nas consequências. Terminei. Guardei tudo. Lavei as mãos com água da garrafa. Voltei. Liguei o motor. Respirei fundo. Voltei para a pista. Apenas. Mais 300 quilômetros. Só isso. Consigo. Vou conseguir. Não consegui. 10 quilômetros depois. O motor. A temperatura. Começou a subir. Devagar. 70 graus. 80. 90. 100. No vermelho. Fumaceira saindo do capô. Cheiro de superaquecimento. Parei de novo. No acostamento. De novo. Desliguei. Esperei. 20 minutos. Meia hora. Para esfriar. Abri o capô. Verifiquei a água. O radiador. Estava baixo. Mas não vazando. Não tinha sinal de vazamento. Não tinha nada de errado visível. Completei água. Fechei. Esperei mais 10 minutos. Liguei. Temperatura normal. Voltei. Continuei. Mais devagar. 60. 50. Com medo. Com receio. Com certeza de que não ia acabar ali. E não acabou. 20 quilômetros depois. Os freios. Estava descendo uma ladeira. Leve. Nada demais. Pisei no freio. Para reduzir. Controlar. Nada. Pedal mole. Frouxo. Como se não tivesse pressão. Pisei mais forte. Mais fundo. Quase nada. Apenas uma leve redução. Pânico. Puro. Pânico. Peguei o freio motor. Reduzi a marcha. Forçando. Rangendo. O caminhão começou a frear. Devagar. Muito devagar. Até parar. Completamente. No acostamento. Eu estava suando frio. Tremendo. Respirando rápido. Ofegante. Quase em estado de choque. Desci. Olhei os freios. Disco. Pastilhas. Fluido. Tudo. Estava perfeito. Absolutamente perfeito. Como? Como falharam? Como é possível? Liguei para a seguradora.
para o guincho, para alguém, qualquer pessoa. Expliquei. Pneu, motor, freios, tudo falhando, sem motivo, sem causa aparente. O atendente disse: "Está bem, senhor. Vamos enviar um guincho. Mas vai demorar. Região isolada, poucas opções. 3 horas, talvez 4. Desliguei. Sentei no degrau do caminhão, sozinho, no escuro, no silêncio, com a voz, que voltou, rindo, não com som, mas eu sentia o riso, a satisfação, a vitória, e repetindo: "Você desobedeceu, agora paga. Desobedeceu, agora paga. Desobedeceu, paga, paga, paga." Peguei o celular, mãos ainda tremendo, tela iluminando meu rosto no escuro. Pesquisei, digitei. Frequência 66.6. Rádio Paranormal. Caminhoneiros, Enter. E o que apareceu? Me congelou. Dezenas de resultados, centenas, milhares, fóruns, grupos, redes sociais, sites, blogs, todos sobre a mesma coisa, a mesma frequência, a mesma voz, os mesmos avisos, os mesmos comandos e os mesmos desaparecimentos. Li, post por post, relato por relato. Um caminhoneiro de Minas Gerais captou a frequência, seguiu os avisos, obedeceu os comandos, até que a voz mandou parar, em um lugar específico, coordenadas exatas, no meio da Amazônia. Ele parou e nunca mais foi visto. Caminhão encontrado vazio, portas trancadas por dentro, chave na ignição, carga intacta, nenhum sinal de luta, nenhum sinal de violência, apenas vazio, como se ele tivesse sumido, evaporado, desaparecido. Outro relato. Caminhoneiro do Rio Grande do Sul, mesma história, frequência, avisos, comandos, confiança, dependência, até o comando final. Pare aqui, descanse, espere instruções. Ele parou, em um posto abandonado, no meio do Mato Grosso, e não voltou. Família procurou, polícia investigou, encontraram o caminhão. Uma semana depois, portas abertas, cabine revirada, como se tivesse havido luta, mas nenhum corpo, nenhum sangue, nenhuma pista, apenas desaparecido. Mais um, e mais um, e mais um. 10 casos, 20, 50, todos similares, todos seguindo o mesmo padrão. Caminhoneiro encontra frequência, voz ajuda, voz comanda. Caminhoneiro obedece até o comando final. E então, desaparece. Alguns caminhões foram encontrados, outros não. Alguns tinham sinais de luta, outros estavam intactos. Mas todos tinham uma coisa em comum. O motorista nunca mais foi visto, nunca mais voltou para casa, nunca mais foi encontrado. Li comentários de outros caminhoneiros, alertando, avisando. Se você ouvir a frequência 66.6, desligue imediatamente. Não confie, não siga, não obedeça, porque não é ajuda, é isca, é armadilha, é algo que quer te levar para algum lugar. E uma vez que você vai, uma vez que você obedece até o fim, você nunca volta. Senti pânico, real, puro, absoluto. Olhei ao redor, estrada vazia, escura, sem luz, sem vida, apenas escuridão, meu caminhão e eu, sozinho, isolado, à mercê daquela voz, daquela coisa que agora eu sabia. Não era rádio, não era tecnologia, era algo mais, algo pior, algo que caçava caminhoneiros, que os seduzia, com ajuda, com conveniência, com facilidades. E quando eles confiavam, quando dependiam, quando obedeciam cegamente, ela pedia o preço, o comando final, a entrega, e eles desapareciam. A voz voltou, mas agora, diferente, não mais agressiva, não mais ameaçadora, suave, gentil, quase carinhosa, como um amigo, como alguém que se importa. Ainda há tempo, ainda pode voltar, ainda pode obedecer. Volte, pegue o desvio, apenas 20 quilômetros, e eu te perdoo, e eu te protejo, e eu te levo para onde você precisa estar, para onde você deve estar.
Confie em mim, como confiou antes. Eu te ajudei. Eu te salvei tantas vezes. Por que duvidar agora? Por que me desobedecer? Volte. Agora. Última chance. Última oportunidade. Aceite. E tudo vai ficar bem. E por um momento assustador, terrível, eu considerei. Eu pensei. Será que eu deveria? Será que era isso? Será que se eu voltasse, se eu pegasse aquele desvio, tudo ia realmente ficar bem? A voz tinha me ajudado tanto, tinha sido tão útil, tão precisa, tão boa. Para mim, talvez eu estivesse errado. Talvez aqueles relatos fossem mentira, exagero, paranoia. Talvez eu devesse confiar, obedecer, voltar. Peguei a chave, coloquei na ignição, minha mão tremia, meu coração acelerado, pronto para ligar, pronto para dar a volta, pronto para voltar. E então, vi, na tela do celular, ainda aberta, um dos relatos, a última mensagem, de um caminhoneiro, antes de desaparecer, enviada para esmorar a esposa, dizendo: estou indo. A voz mandou: confio nela. Ela me ajudou tanto. Volto logo. Te amo. E nunca voltou. Corpo nunca encontrado. Caminhão achado vazio. 3 meses depois, no meio da floresta, quilômetros de distância da estrada, como se tivesse sido dirigido para lá, para lugar nenhum, para o nada. Tirei a mão da chave. Respirei. Profundo. Não vou voltar. Não vou obedecer. Não vou me entregar. Seja lá o que essa voz é, seja lá o que ela quer, eu não vou dar. Vou esperar o guincho. Vou consertar o caminhão. Vou terminar essa viagem do meu jeito, sem ajuda, sem atalhos, sem essa voz maldita. A voz ouviu, sentiu minha decisão, minha recusa e explodiu. Não mais suave, não mais gentil, furiosa, raivosa, desesperada. Volte, obedeça. Você não tem escolha. Você me deve. Eu te ajudei. Você me pertence. Volte, agora, ou nunca sairá dessa estrada. Nunca chegará. Nunca verá sua família. Nunca, nunca, nunca. Tampei os ouvidos, mas a voz continuava, dentro da minha cabeça, gritando, berrando, ameaçando. Fiquei ali, tremendo, chorando, esperando o guincho, a ajuda, a salvação. 3 horas, que pareceram 3 dias, até que, finalmente, luzes, ao longe, faróis, aproximando. O guincho chegou. O guincho chegou 3 horas e 40 minutos depois. Um homem de uns 50 anos, barba grisalha, cansado, mas profissional, rebocou meu caminhão até a oficina mais próxima, em Manaus. Chegamos de manhã, sol nascendo, oficina abrindo. Mecânico inspecionou motor, freios, pneus, suspensão, elétrica, tudo. 2 horas de inspeção completa, minuciosa. E o diagnóstico? Não encontramos nada. Nada de errado. Pneu, perfeito. Motor, perfeito. Freios, perfeitos. Tudo funcionando perfeitamente. Como se nunca tivesse falhado. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo fosse impossível. Mas aconteceu. Eu sei que aconteceu. Eu senti. Eu vivi. Paguei R$ 300 pela inspeção, que não achou nada. Peguei o caminhão. Dirigi até a transportadora. Entreguei a carga com 1 dia de atraso. Multa descontada. Valor reduzido. Mas a entreguei. Sobrevivi. Voltei. Dirigi até em casa. Minha rua, minha garagem. Cheguei. Finalmente. 5 dias depois de sair. Atrasado, cansado, traumatizado, assustado, mas vivo, inteiro, presente. Minha esposa me recebeu na porta. Preocupada, perguntou o que tinha acontecido. Por que o atraso? Por que eu parecia tão abalado? Contei tudo. A frequência, a voz, os avisos, os comandos, a desobediência, os problemas, os relatos, o medo, o pânico, a tentação, a recusa. Ela me ouviu, em silêncio. E quando terminei, ela disse: foi estresse, cansaço. Você dirigiu muito, dormiu pouco. A mente prega peças, faz a gente ver
ouvir, sentir coisas que não são reais, que não existem. Descansa, come, dorme, vai passar. Mas eu sabia, não foi estresse, não foi cansaço, não foi paranoia, foi real. Tão real quanto eu, quanto ela, quanto aquela casa, aquela conversa, aquele momento, depois daquele dia, daquela viagem, daquele encontro, com a frequência 66.6, nunca mais. Nunca mais procurei, nunca mais sintonizei, nunca mais quis ouvir aquela voz, aqueles comandos, aquela promessa de ajuda que escondia uma armadilha, um anzol, uma morte. Ainda dirijo, ainda trabalho, ainda pego estradas, mas mudei. Meu jeito, minha rotina, minha mentalidade. Não confio em atalhos fáceis demais. Não sigo vozes desconhecidas. Não aceito ajuda que parece boa demais, perfeita demais, conveniente demais para ser verdade, porque aprendi da pior forma que na estrada, como na vida. Nem tudo que te guia quer te salvar, nem tudo que te ajuda quer teu bem. Às vezes, muitas vezes, quer apenas te levar para longe, para o desconhecido, para o fim. E a voz não me deixou, não completamente. Às vezes, quando estou dirigindo, sozinho, de noite, em estradas vazias, escuras, silenciosas, o rádio, mesmo desligado, mesmo sem bateria, faz um chiado, baixinho, quase imperceptível. Mas eu ouço, e no fundo, muito longe, muito baixo, mas claro, tão claro, a voz, chamando, convidando, insistindo, oferecendo atalhos, avisos, facilidades, ajuda. E eu sei que se eu sintonizar, se eu procurar, se eu voltar para 66.6, ela vai estar lá, esperando, paciente, pronta, para me guiar, para me ajudar, para me levar, para onde todos os outros foram, para onde ninguém volta, para onde eu, se tivesse obedecido, estaria, agora, perdido, desaparecido, morto, ou pior. Hoje, 8 meses depois, ainda ouço, ainda sinto, ainda sei que ela está ali, na frequência, esperando o próximo caminhoneiro, o próximo motorista, a próxima vítima, que vai procurar uma rádio, girar o dial e encontrar 66.6 e vai ouvir a voz e vai confiar e vai seguir e vai desaparecer, como tantos outros, como eu quase fui. E se você, algum dia, alguma noite, estiver dirigindo em qualquer estrada, em qualquer lugar, e o rádio captar uma frequência estranha, uma voz calma, direta, útil, oferecendo ajuda, avisos, comandos, orientações, desligue imediatamente, desligue, jogue o rádio fora, quebre, destrua, faça o que for preciso, mas não escute, não confie, não siga, não obedeça, porque não é sorte, não é tecnologia, não é bênção, é uma isca, uma armadilha, uma morte disfarçada de ajuda. E você será a presa, e se seguir até o fim, se obedecer até o último comando, nunca, eu juro, nunca mais voltará para casa e sua família vai esperar e procurar e chorar e nunca, nunca saberá o que aconteceu, para onde você foi, porque você não voltou, porque a frequência 66.6 não deixa rastros, não deixa pistas, não deixa nada, além de silêncio, vazio e um caminhão abandonado no meio do nada, esperando o próximo. E se você é caminhoneiro ou conhece alguém que é, e já passou por algo inexplicável, algo que te deixou com medo, manda sua história no e-mail que está na descrição, porque sua história pode ser a próxima do canal e pode alertar outros motoristas. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Ativa o sino e lembra na próxima vez que você ouvir uma voz no rádio oferecendo ajuda, pense 2 vezes. Se você tem coragem, fique comigo.